Fala galera, beleza? O Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje a gente vai trazer aí a continuação do vídeo da aula passada, que nós tínhamos um relógio comunicando via I2C com o RTC 3231, tá? O vídeo de hoje ele vai trazer algumas coisas adicionais, coisas bem legais aqui para nossa aula, e nós vamos trabalhar com entradas e saídas na forma de um menu. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com esses três botões aqui em cima, tá? Vocês podem ver aqui na tela, onde botão aqui vai ser o menu, e nós temos menos e mais aqui para simular a navegação no menu. Tá? E nós vamos habilitar aqui um alarme simples, tá? Então, nós vamos cadastrar um alarme no nosso relógio. Tá? Então, vou mostrar para vocês rapidinho, mas antes de qualquer coisa, se inscreve, aproveita, ó. Pausa aí o vídeo rapidinho, se inscreve no canal, não custa nada, ajuda a gente a crescer e trazer conteúdo aí de qualidade para vocês também, tá? A gente vai ter outros vídeos aí do Mi Controlador, seguindo aí a lista, e nós vamos ter também um trabalho com outros produtos, né? A gente vai trabalhar com Arduino, com ST, com Nuvoton, e a gente vai trazer vários e vários outros Mi Controladores aí também. Tá? Então se inscreve aí e agora eu vou demonstrar como é que funciona o nosso set alarme no relógio. Então a gente vai trabalhar com dois conceitos aqui no botão. Tá? A gente vai trabalhar com short click, que é aquele clique normal, rápido, né? E nós vamos trabalhar com long click. Tá? Então note para vocês aqui, a gente vai cadastrar um alarmezinho simples, bem tranquilo, para despertar. Então vocês vão ver que esse LED aqui verde que está aqui em cima, estou apontando em cima dele, ele está apagado, ele vai ser o nosso alarme. Tá? Então a primeira coisa que eu vou cadastrar aqui, eu vou correr para cadastrar aqui para ver qual que é o horário que está agora, 22, 8, 21. Vou tentar cadastrar um alarme aqui para 22, 10 e 22 e 10. Vamos ver aqui se dá tempo. Então é um longo clique aqui no botão menu, e vocês vão ver que aqui na unidade, aqui do canto, ó, começou a piscar, né? Foi para cá, vamos ver, então a gente vai aumentar agora aqui o nosso número da unidade dos minutos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Agora eu vou pular aqui para as nossas horas, tá certo já? 22, ok. Não vou alterar, você vai percebendo que no short click ele vai navegando, e aqui vou reduzir um pouquinho esses segundos aqui para a gente não ficar esperando muito. Enquanto a gente vai brincando aqui, você percebe que aqui ele subtrai e no outro ali ele avança. Tá? Longo clique para confirmar. Confirmou, né? Daqui a pouquinho, cerca de 50 segundos ali, enquanto eu vou passando algumas coisinhas para você, deve piscar esse LED verde aqui em cima, indicando que o nosso alarme ele foi cadastrado. Tá? Esse alarme, da forma como eu vou passar o código para vocês hoje aqui, ele traz para a gente uma funcionalidade de menu, ok? Mas, se você for perceber, por exemplo, se eu resetar o meu microcontrolador agora da forma como está, o alarme ele não está gravado na memória. Tá? Então é conceito aí para outra aula. Por enquanto a gente está setando, aprendendo como é que faz isso aí, e depois a gente grava isso aí bem tranquilo. Tá? Então eu vou passar hoje para vocês os conceitos de short click, long click com entradas, né? E vamos ver aqui, ó, faltam poucos segundos para a gente ver o nosso alarme aqui, ó. Dá uma olhada no LED verde, ele vai começar a piscar aqui, indicando, olha lá. Então acendeu o nosso LED, está piscando ali agora, e o nosso alarme está operando. Eu deixei esse alarme aqui funcionando por 30 segundos, tá? Ou, se você dá um toque simples no menu, ele também cancela esse alarme, tá? Eu vou cancelar aqui no menu para vocês verem. Beleza. E voltou aqui para o nosso relógio normalmente contando sem atraso nenhum, tá? Ele estava rodando ali por trás ali no microcontrolador. Então, beleza, pessoal. Eu apresentei para vocês aqui como é que vai funcionar, né? Já operando certinho ali, só para vocês verem como implementar o menu utilizando os displays de 7 segmentos, cada um deles ali ligados a um 74HC595, para que a gente consiga ter expansão de saída no microcontrolador CH32V003 muito tranquilo. Tá? Em próximas aulas eu falei para vocês que eu vou utilizar outros drivers para que a gente possa utilizar de expansão também, e vocês veem que tem múltiplas formas. Né? Dependendo da situação, você pode expandir IOs aí analógicos,
entradas com 74HC165, né, com botões lá, por exemplo, tudo isso você pode fazer tranquilamente. Beleza, pessoal, essa é a apresentação do projeto e agora eu vou para o código, tá? Para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Joia, estamos aqui no nosso código já, eu vou subir rapidamente para que a gente consiga lá do começo lembrar um pouquinho das aulas anteriores, tá? Um reviewzinho aqui, porque hoje o código ficou grandinho, mas não se assustem, tá? A gente fez isso aula por aula e foi crescendo rapidinho ali o código, mas você percebe que não tem coisa aí muito complexa que foge daquilo que a gente já viu. Então, primeiro aqui em cima, as bibliotecas. A gente já viu tudo isso aqui nas aulas anteriores. Assistam os outros vídeos aí, é uma sequência bem legal, tá? Fiquem à vontade e comentem se tiver alguma dúvida. A definição dos nossos pinos, né? Então, do 74HC595, tá? O data, o let e o clock. E aqui aparece coisa nova. Opa! Então, nós utilizamos mais 4 pinos, sendo pino menos, o pino de menu e o pino de somar, certo? E também a nossa saída para um buzzer, para um LED, o que você quiser colocar, certo? Aqui a configuração dos pinos do display 7 segmentos, né? Isso aqui tem uma aula também explicando lá para vocês, vou passar rapidinho aqui, certo? A parte do estilo, né, do alarme, agora a gente tem uma configuração, né, do alarme setado. Então a gente vai criar aqui modos do relógio, modo relógio, né, clock, o modo alarme set e o alarme triggered, ok? Já passo ali para cada um. Configuração dos dígitos, eu não vou repassar para vocês aqui do alarme de volta, porque é a mesma questão do nosso 74HC595 controlando os displays. Então, nós temos unidade de segundos, dezena de segundos e assim por diante, tá? Então, é só para a gente coletar as informações e para que ele fique piscando ali quando a gente estiver navegando, certo? Então, aqui acho que é bem super tranquilo. Algumas variáveis de timers, tá? A gente já aprendeu como é que trabalha com timers também lá atrás, então vou passar aqui. E nós temos alguns debounces, né, para que a gente consiga trabalhar com o menu com long press e os menus ali mais simples, né, com short press, ok? Então, a primeira coisa aqui, a questão dos estados do menu, né, para a gente também trabalhar. Isso aqui do display eu vou passar reto, você já viu na aula anterior, bem tranquilo, tá? Aqui é lá na primeira aula, mas eu vou reforçar de novo para vocês, tá? Então, como a gente trabalhou nas aulas anteriores, configurando o 74HC595, só para refrescar a memória, tá? Então, a gente pode cadastrar aqui o nosso pino como entrada ou saída da seguinte forma, né? A gente utiliza aqui o fan pin mode, que é muito parecido com o Arduino, né? Pin mode lá, por exemplo, aqui muda só o fanzinho. E aí a gente consegue, por exemplo, configurar todos os pinos em uma única linha. Então, pino menos, o menu, o de somar aqui, né? Vírgula, aí GPIO, CNF, IN, PU, PD, né? O up, pull down. E aí nós temos o de saída, que é Thumping Mode, nosso buzzer, que eu dei o nome aqui, eu representei como LED ali fisicamente, mas pode ser qualquer coisa ali de alarme que você possa setar, tá? Você tem aqui ele para funcionar com velocidade de 50 MHz, e ele também funciona como saída, então GPIO, CNF, Alt, PP, certo? Legal, então aqui é agora sim uma função nova, né? Essa função nova aqui é o que eu trago para mandar a frequência do nosso buzzer, ou do nosso LED, no caso ali, demonstrando. Tá? Uma função bem simples, bem tranquila. Então, se o nosso modo atual ele estiver no alarme disparado, né? Então ele vai entrar aqui. E se ele entra aqui, ele vai começar a disparar a cada 500 milissegundos, tá? Então ele conta no timer ali a cada 500 milissegundos para que ele inverta o estado do pino, ou seja, liga, desliga e assim por diante, tá? Até que o tempo máximo não exceda 30 segundos. Então, aqui nesse if, nós colocamos que o estado do start time, né, da saída do buzzer aqui, se for maior do que 30 segundos, ele reseta aqui e ele manda o modo para modo relógio,
tá? Ou seja, ele já passou da parte do alarme, ele não dispara mais. Ou, né, se a gente tiver é, é, aí uma informação do pino, que a gente vai ver lá para trás, de entrada do menu, ele também vai mudar esse modo corrente aqui, né, o atual, para modo relógio também, porque ele sai do alarme disparado, certo? Aqui super tranquilo, né? Apesar de parecer um pouco complexo, mas a gente só está trabalhando verificando se o tempo atingiu, né? Se nossa milhas atingiu um determinado tempo, são dois timers aqui, né? Se o nosso tempo de piscada do nosso buzzer ali, ou do nosso LED, ele está funcionando a cada meio segundo, e aqui no máximo até 30 segundos, certo? Aqui é bem legal, porque nós temos uma rotina bem grandinha, tá? Que é para a leitura das entradas, certo? Então, nós temos aqui o estado pressionado dos nossos botões mais e menos, certo? Então, é uma função muito simples, bem tranquila, tá? Aqui que a gente trabalha com o debounce, tá? A gente trabalhou com o debounce pequenininho. Por que debounce nos botões? Porque se a gente ficar pressionando ali, né, por mais que seja por curto tempo, o pino pode entender, às vezes, que deu um repique, alguma coisa nesse sentido, que ele pressionou algumas vezes. Por que no Arduino talvez você não perceba? Porque já está estabelecido o debounce lá naquelas funções de ler o pino e essas coisas assim por diante, tá? Então você acaba não vendo tudo isso e aqui você precisa sim implementar algumas seguranças. Isso é legal, tá? Então beleza. Feito essa primeira parte aqui, a gente dá uma olhada agora na leitura do menu, que também é muito semelhante, só que agora a gente na leitura do menu temos, além do short click, nós temos também o long click. Tá? Então nós temos a primeira coisa que é se ele foi pressionado, né, no caso do short, e se ele continua pressionado, né, durante um certo tempo que a gente limitou lá em cima. Tá? Então aqui a gente faz compara os estados aqui para verificar se é short ou long, né? E nós temos agora aqui a configuração para que a gente consiga estabelecer a entrada no alarme. Tá? Então, se chamou a função naquele estado, ou seja, pressionou o botão durante 3 segundos, ele é long click. No long click, ele chama o menu. Tá? Então, se você for ver aqui, ele tem compara algumas questões, né, para ver se o momento atual, qual momento que ele está, né? E nesse caso aqui, se for o short press, né, nós vamos ter para passar a informação de um display para outro. Se for long press, é porque ele entra, né, no modo set alarme se ele estiver aqui dentro do clock, né? E se ele estiver no set alarme e pressionar aqui embaixo o modo de long press, né, do nosso menu, ele vai para o modo clock, certo? Então, essa aqui é uma lógica bem simplesinha aqui para a gente trabalhar com o display, certo? Vamos lá. Então, nosso ajuste aqui, eu acho que você já trabalhou um pouquinho lá na aula passada comigo, tá? Entendendo como é que funciona o set do nosso alarme, assim como as informações que atualizo do RTC para o display, e assim como nas primeiras aulas nós tínhamos o timer, que também fazia a mesma coisa, tá? Então, nós temos lá o de menu de unidade de segundos, que vai até 9, né? Aí nós temos o dezena, que vai até 6, né? Que vai até 60 ou 59, no caso ali, né? 59, 60. E nós temos a questão de horas ali, por exemplo, que vai até 24. Tá? Então, da mesma forma que você configurou lá no relógio, tá? Isso aqui a gente já estudou, você configura também no alarme, tá? Então, super tranquilo. E aqui a gente trouxe o switch case, tá? Comenta aí embaixo se você já trabalhou com switch case, tá? Porque a gente vai ter uma aulinha de C para trabalhar com esse microcontrolador também. Mas esse aí eu vou passar um pouquinho adiante para você. Então, se você tem dúvidas de como funciona o switch case, escreve aí e comenta. Numa dessas a gente acelera para ver essa aula.
tá? Então, a gente tem uns casos ali em que o pino menu ele vai indo para frente e para trás, né, no display. Então, ele começa na unidade de segundo, vai por dezena, e daí que chega lá no final ele volta de novo, né, cada vez que você pressiona. Legal. E aqui na função é para verificar, né, o check alarme, para ver se realmente tem alguma coisa configurada. Então ele fica checando se o modo é relógio, né, e ele verifica se as horas do alarme ali cadastrado naquele instante bate com o que está realmente corrente no relógio. Então, se for igual, opa, manda o modo atual, que era a clock, para o alarme disparado, certo? Então, bem simples, tranquilo. E aí a gente atualiza o timer do buzzer, né, do nosso LED ali por enquanto. Certo? Fechamos as funções. Agora aqui no main nós habilitamos o nosso pino de volta aqui, nossos pinos de entrada, né? Nós temos ali também a questão do timer, nós temos também a questão do 595, que a gente já trabalhou nas outras aulas, tá? E a questão ali do nosso alarme também, né? A gente tem essas definições. Questão ali das funções dos botões, né? E também do nossa verificação dos timers do buzzer. Então, ele chama as funções aqui dentro. E aí tem um monitoramento, né? Você verifica ali a cada tempos a questão do nosso relógio ou do alarme, certo? Código bem tranquilo, assusta você ver 300 linhas? Ok. Pode ser que veio direto para esse vídeo aqui, pode ser, poxa vida, tá meio complexo. Mas assiste lá os outros vídeos, vão ver que vai ficar bem mais tranquilo. Os códigos eles vão ser todos comentados, eu estou jogando as bibliotecas ali na pasta, então vocês podem baixar. Nos vídeos anteriores tem as bibliotecas para vocês baixarem lá. Tá? Então, como esse vídeo aqui não tem uma biblioteca nova, eu não vai ter arquivo para vocês baixarem, né? É super tranquilo. E é isso aí, pessoal. É mais uma aulinha. Na próxima aula eu vou ter um pouco de mudança aí no nosso circuito. Tá? Eu vou trazer algumas configurações ali também com o menu, mas um pouco diferente. Tá? Nós vamos ter aí uma atuação com outro driver para expansão de portas, onde a gente vai ter muito mais enxuto também, né? Mas a questão é que com 595, dependendo da aplicação, fica muito mais barato. Tá? E dependendo da outra aplicação, se você quiser alguma coisa mais enxuta na placa, talvez seja melhor. Mas aí é questão de escolha, é questão aí de a gente ter uma adaptação para o projeto que seja correta para você. Tá joia, pessoal? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima!